Nós estamos no Salmo 118. O Salmo 118 é um salmo messiânico. Quem foi o autor desse salmo? Ninguém dá muita certeza, mas há uma possibilidade muito grande de ter sido Moisés. Ele é um salmo que faz parte do Halel da Páscoa. O Halel da Páscoa começa no capítulo 14 e vai... Isso aqui é uma camisa nova que eu ganhei e ela tem uns negócios que estão saindo. É bonita a camisa, eu achei formidável. Mas eu tenho um negócio saindo aqui. O Halel da Páscoa é o louvor que se presta a Deus pelo aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Nós temos 3 haléis, não sei qual é o plural de halel. São 3 no livro de Salmo. O livro de Salmo, já disse, ele é dividido em 5 livros. E este livro, do 107 ao 150, é o último do livro dos Salmos. E ele é um extravasar de louvor ao Cordeiro, ao Senhor Jesus, ao Meshiach, a Cristo, ao Filho, aquele que tem o nome de maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que tem um poder extraordinário que foi dado pelo Pai. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e Ele é a razão de ser de nossa existência. Então nós temos aqui os versos, eu vou ler aqui os versos 5, de minha angústia, de minha dor, clamei a Javé, clamei a Yah. O judeu não fala Javé, ele fala Yah, porque ele não tem coragem de pronunciar esse nome. Ele me respondeu e me deu ampla liberdade, me deu um lugar espaçoso, me deu uma coisa grande. Certo mineiro antigo, daqueles tempos antigos, mudou-se para Goiás. Aliás, antes de mudar-se para Goiás, ele disse assim: eu estou muito apertado aqui na minha fazenda. Eu tenho um vizinho no norte, a meia légua. Um outro vizinho ao sul, a 1,5 léguas. Eu tenho um outro vizinho na direita, no leste, a 1 légua. E tenho um outro a 1,5 léguas. Eu estou oprimido. Você sabe quantos dá 1 légua? 6 quilômetros. Ele tinha 3 quilômetros para frente, 9 quilômetros no fundo, mais 6 quilômetros para o outro lado, mais 9 quilômetros para o outro, e ele se sentia apertado. Eu vou me embora para o Goiás, porque lá o alqueire é grande, e eu vou morar num lugar mais amplo. Parece uma coisa assim, mas este mundo é muito pequeno para mim. Eu quero um mundo maior, numa dimensão maior. Qual é a dimensão que você quer? A dimensão do amor incondicional de Deus. Este é o lugar amplo que você pode viver sem medo da opressão, daqueles que lhe criticam, daqueles que lhe louvam, porque são os 2 grandes perigos da nossa vida: o louvor e a crítica. O louvor porque nos mantém orgulhosos, e a crítica porque nos deprime e nós nos sentimos arrasados.
E eu preciso ser liberto dessas duas pragas. Eu não quero viver à base de massageamento de ego, e nem quero viver com a preocupação com os espinhos. Então ele diz que ele me colocou num lugar espaçoso. Como Adonai é com Adonai ao meu lado, na minha companhia, ou melhor, comigo na companhia de Adonai, eu não tenho medo de nada. O que me pode fazer o homem mortal? O que ele me pode fazer? Com Adonai comigo, como meu auxílio, como meu guardador, olharei com triunfo para aqueles que me odeiam. É melhor buscar refúgio em Adonai do que confiar nos seres humanos. É melhor buscar refúgio em Adonai do que pôr a confiança nos que governam a cidade. Pai, nós precisamos de luz, precisamos de revelação, precisamos de clareza. Nós queremos que o Senhor nos dê a graça nesta noite de sermos tratados pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Glorifica o Teu Filho Jesus. Salva aqueles a quem Tu tens escolhido desde a fundação do mundo para serem filhos. Edifica a Tua igreja, os Teus filhos, com a sabedoria do Teu Espírito Santo. Alegra o nosso coração com o amor perfeito do Teu Espírito. Trata conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Grande perigo. Talvez o maior perigo deste século está numa palavra: autoestima. Ela foi cunhada por um grupo de humanistas. Eles têm invadido o mundo com esta questão. Você precisa ter uma autoestima. E as pessoas estão lutando com essa ideia de autoestima e baixa estima. E essa é uma guerra universal dentro do ser humano. Não há equilíbrio. Não há adequação. Quais são as características da autoconfiança? Nenhuma ou pouca oração. Características da autoestima e da autoconfiança. Nenhuma ou pouca oração. ênfase na justiça própria, nos seus próprios direitos. Espírito crítico e acusador. A conversa gira sempre em torno das falhas alheias e falta de gratidão. Estas são as 4 características de uma pessoa que sofre de autoconfiança, ou que tem autoconfiança e tem autoestima elevada. Nenhuma ou muito pouca oração. Oração é uma das características de quem não confia em si e que depende de Deus. Quando eu confio em mim, eu não preciso de Deus. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar na humanidade, no ser humano, no próprio homem, em si ou no outro.
Mas eu tenho dificuldade de orar, porque eu já tenho as minhas respostas. Eu tenho as minhas possibilidades. Eu tenho as minhas estratégias. Eu posso conseguir algum êxito no que vou fazer. É difícil você dobrar os joelhos. Hoje de manhã nós falamos que o Senhor Jesus, naquele momento em que Ele partiu o pão, Ele fez um baracá. Ele fez uma bênção. E esta bênção vem de Berec, ou Beraca, o vale de Beraca. E este vale de Beraca é um lugar onde Deus abençoou o povo de Israel numa guerra. Falamos que houve 3 povos, os amonitas, os moabitas e os do monte Seir, que se juntaram contra Judá. Judá contra 3, era uma covardia a quantidade de soldados, e o rei Josafá tremeu as pernas. E quando você treme as pernas, você tem 2 alternativas: ou fugir, ou clamar. E ele botou a boca no chão, pediu a Deus. E Deus levantou um profeta que disse: não temas, ficai em pé, ficai parado, e vede o livramento que hoje vos farei. E o rei Josafá mandou que os coristas, os cantores dos coraitas, da tribo, da família de Levi, fosse para a frente do exército e cantasse louvores a Deus. E desse graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles cantaram isto durante uma noite inteira. E quando eles cantavam, os 3 lá, um virou-se contra o outro, 2 se juntaram e viraram-se contra o terceiro e mataram aquele terceiro, e os outros 2 depois se mataram e não sobrou nada. Só corpos e toda a riqueza que eles traziam, porque eles tinham feito uma arrastão antes, através dos outros povos, e eles traziam muito ouro, muita prata, muitos bens. E Israel teve que catar aquele despojo de joelhos diante dos mortos. Daí a palavra Beracá, que significa de joelhos dobrados. A bênção do Senhor, ela vem quando nós dobramos os joelhos. Quem não confia em Deus, confia em si mesmo e não se dobra para buscar o Senhor. Qual foi a causa da morte do rei Asa? Desculpa os médicos que estão aqui, é uma alusão muito interessante. Que ao invés dele buscar o Senhor, ele confiou nos médicos. Não há problema nenhum em buscar os médicos, o problema é confiar nos médicos. Mas primeiro você tinha que confiar no Senhor, e o Senhor lhe leva ao médico, para o médico te tratar. O rei Asa não fez isto. Ele não confiou no Senhor e confiou nos médicos. E ele caiu doente dos seus pés. E ele morreu. A Bíblia é muito clara para dizer uma coisinha de nada. Que tremendo problema é confiar no homem. Confiar nos políticos. Confiar nos pastores, confiar nos advogados, confiar. Diz que uma vez 2 advogados, aconteceu assim. O camarada tinha uma questão com outro e foi ao advogado e disse: eu tenho uma questão contra o meu vizinho, eu queria que o senhor pegasse a minha causa.
E o advogado disse: infelizmente eu não posso pegar a sua causa. Eu já estou comprometido e eu não posso pregar a sua causa. Mas eu vou indicar um outro advogado para um colega. Fez uma carta, lacrou, entregou para ele, disse: entrega o colega. Ele pegou a carta, quando ele ia andando, ele disse: será o que esse advogado quis dizer? Deixa eu ver. Abriu a carta, ele dizia assim: colega, eu não pude pegar a causa do cliente porque eu já estou com o outro que está demandando a questão. Então eu estou indicando você, vamos tirar dinheiro desses dois trouxas, e assim nós vamos... Aí então aquele cara pegou a carta, chegou lá para o outro amigo dele, o inimigo que estavam brigando, disse: nós estamos brigando, você tem um advogado, e eu fui procurar o advogado, procurei, e olha o que ele está dizendo aqui na carta: vamos acertar nós dois antes que tira todo o dinheiro, e assim acertaram. É assim advogado ou não? Não, nem todo advogado é assim, mas tem uns que são. Como também tem muitos médicos, né? Aquela história da moça que tinha uma ferida na perna e o filho foi estudar medicina e depois que ele estudou bastante, voltou. O pai disse: filho, eu durante todos esses anos eu nunca tirei férias para você estudar, agora você está formado, então agora você vai ficar aqui, eu vou para a Europa 3 meses e vou ficar passeando um pouco, você cuida da clínica. Quando ele voltou, o filho, muito contente, disse: pai, você se lembra da Dona Maria? Lembro sim, filho. Aquela que tinha uma ferida feia aqui na perna? Disse: lembro sim, filho. E ela está curada, pai. Foi com ela, meu filho, que eu paguei os seus estudos. Então, há muita coisa que acontece, né? Que existe muito disso, mas existe gente séria. Agora, só que eu quero dizer uma coisa, gente. Não confie. Nem você, nem em mim. Maldito é o homem que confia no homem. E bendito é o homem que confia no Senhor. A ênfase da autoconfiança é a justiça própria. Nunca se defendeu tanto como hoje. Hoje nós vivemos na defensiva. As discussões de um casal, e normalmente as separações, são por coisas pequenas, mas discussões por causa de problemas de justiça própria. O espírito crítico e acusador. Isso tem matado. E esta questão fundamental, a falta de gratidão. Como é que diz o provérbio? O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Você faz uma coisa boa para a pessoa, ele vai. Jesus curou quantos leprosos? Quantos voltaram? Nenhum. Leproso não. Voltou um só curado. Mas ele estava esperando que os outros voltassem, não estava? Ele disse: não eram 10? Onde estão os outros 9? Algum tempo atrás, já faz uns 5 anos ou mais, eu disse que já tinha feito, não sei quantos, agora ontem foi o casamento 1344. Mas tinha feito um mundo de casamento e nunca tinha recebido uma gratidão. Uma pessoa que voltasse e dissesse: obrigado. A partir daquele dia eu tenho recebido demais. Eu digo: agora eu não sei se é por gratidão por a toque de caixa ou é gratidão. Eu creio que é de verdade. É que às vezes as pessoas não sabem. Uma coisa que até minha esposa outro dia falou,
e a gente vai falar aqui também, é o seguinte: você quando é convidado para um casamento e manda um presente para a pessoa, e a pessoa recebe e não lhe agradece. Não é comum isso? Quantas pessoas recebem um presente e não dizem assim, obrigado, olha, estou ligando para te dizer obrigado. Então agora você faça uma lista quando você for casar, faça uma lista com os presentes, ponha lá, gratidão faz bem e cura. Assim como o abraço cura, a gratidão também cura. Ser grato. Outra coisa, quais são os sintomas da autoconfiança? Autoritarismo. A autoconfiança, a característica dela é autoritarismo. Ressentimento, agora está baixando, né? Estava frio, né? Antes estava um calor terrível, agora está gelando. Estava de pinguim agora, né? Autoritarismo, ressentimento, atitude defensiva e tendência à depressão. Característica de autoconfiança. Sabe por que tem tendência à depressão na autoconfiança? Porque você está confiando em si mesmo e você é uma decepção. E você não vê, você entra num beco sem saída. Oh, Núria, como é que eu vou traduzir, como é que eu vou dizer essa expressão aqui, Núria? Naked ou naked? Naked. Nothing in my hand I bring. Simply to thy cross I cling. Naked flee to thee for dress. Helpless look to thee for grace. Por favor, agora traduza. Eu não tenho a sua memória. Nothing in my hand I bring. Nada nas minhas mãos eu trago. Simplesmente a sua cruz eu me curvo. Nu eu vou para ti para ser vestido. Necessitado eu procuro por tua graça. Tem mais para dizer? Eu falo isso outra pessoa. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz eu me curvo. Nu eu corro para ti para ser vestido, necessitado eu olho para ti por graça. Isso é um velho hino. Rock of Ages. A rocha dos tempos. De Toplady, era no tempo que os homens de Deus oravam para escrever. Esse hino foi escrito em 1814. Eu estou aqui nu e eu corro para ti para ser vestido por tua graça. Não tenho nada para te oferecer. O humanismo tem sido a coisa mais terrível. Mas eu tenho aqui, isso eu já li há algum tempo aqui na igreja, a revista Humanos, anúncio literário, o anuário literário do ano 2000. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Se você conseguir entender, interessante. Nada atrai mais o homem diamante do que a eternidade. Homem diamante não é homem que tem uma amante.
Homem diamante é o homem sem jaça. É o homem perfeito que é buscado desde Protágoras. O homem que é a medida de todas as coisas. Uma espécie de Apolo no meio do panteão dos deuses. O ser perfeito. Este homem diamante é o homem buscado por uma humanidade que quer uma espécie de Deus, homem, mas na base não da encarnação do Deus que se vazia, mas do homem que se engrandece. Seu olhar busca naturalmente as estrelas, que estão no alto e são eternas. O olhar altivo do homem diamante é o olhar, eu quero subir até o fim da torre das gêmeas. Depois vocês vão estudar as torres gêmeas e como foi que elas foram construídas e por que elas caíram. Ele ama o que é puro e não está sujeito aos câmbios e às vicissitudes da história humana. O homem diamante pressente que tem um dever para o porvir e quer contribuir para o nascimento do homem do porvir da nova era. Seu maior anseio é o de construir a casa do além do homem e preparar a terra, os animais e os planetas para a sua vinda. Depois vocês vão ler Thomson, a senhora Thomson na internet, e o plano do Apocalipse da senhora Thomson já está rodando. Ela é uma das secretárias de Estado do presidente Barack Obama. Por isso, este homem, anela por imprimir uma marca indelével na história e escrever na vontade dos séculos como sobre bronze. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, teve olhos para o processo milenar pelo qual os grandes homens escrevem nos séculos os caracteres que definem o texto da história da humanidade. E soube distinguir muito bem qual imprimiu a marca mais duradoura. Nietzsche é conhecido como o escritor de O Anticristo e como o adversário visceral do cristianismo, mas ele próprio afirmava que o que criticava era apenas a versão do cristianismo que se tornou dominante na cultura ocidental, que ele identificava como a versão paulina do cristianismo, e que o único praticante do verdadeiro cristianismo havia sido crucificado. Na verdade, o que a sua obra possui de imortal, ela o deve à redescoberta e atualização de alguns traços essenciais do cristianismo verdadeiro e original, o que de forma alguma representa pouco mérito. Por outro lado, o que procede apenas do intelecto do senhor Frederico Nietzsche está destinado a se esvanecer e a se tornar, quando muito, mera literatura. Estas não são apenas opiniões nossas, do escritor, mas também conclusões às que o próprio Nietzsche teria chegado pouco antes de deixar este mundo, como atesta este impressionante e confissional trecho atribuído a Frederico Nietzsche. Preste atenção. Se a vida nos anda a ultrajar, a verdade é que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. Temos à espera os nossos primeiros erros
e estamos de vigia a espreitar a ruína. Todas as gerações lutam para fundir a verdade numa unidade universal. A ideia de Deus, um Deus único. Justiça, amor e poder. O meu Deus era o poder. E reparo que eu construí por impotência, com o alicerce na areia. Disse Jesus assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as leva em conta será comparado a um homem. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as leva em conta será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as leva em conta será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordaram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. A minha casa ruiu, diz Nietzsche, e foi grande a sua ruína. O anticristo jaz em ruínas perante o indestrutível pé do Cristo, calçado com o amor do mundo, o amor que se manifesta em atos. Ó vida, não troces de mim, venceste, Galileu, venceste no próprio coração do teu maior inimigo. Mesmo a minha alma deveria ocultar a vitória de Cristo para perpetuar o mito do anticristo, tema dos meus futuros biógrafos? Ajax não gritou: ilumina-nos, ó Zeus, mas que a tua luz nos mate. A verdade assassinou-me uma e mais vezes, e a Cristo tenha-me ele derrubado, só um momento ou para sempre, deverei negar-lhe os louros da sua vitória? Dizem que ele disse isso quando ele estava louco, mas que loucura lúcida. Isso são os biógrafos que querem colocar a loucura de Nietzsche como se fosse um apagar das suas ideias macabras, porque Nietzsche era filho de pastor, e o pai dele era simplesmente um coveiro da igreja, não da igreja de Jesus Cristo, porque essa vem da ressurreição, mas dessa igreja formalista que mata as pessoas, agrilhoando-as com regras, mandamentos humanos que não levam à vida e à salvação. E contra o seu pai e a sua religião, ele se levantou vergastando um sistema opressor, humanista, que sufoca, que faz com que a bênção seja fruto de algum troco, ou dinheiro, ou oração, ou qualquer outra coisa. Você não falou que nós devemos orar? Sim, oração não é para conquistar Deus, oração é porque você foi conquistado por Deus. Puxa vida! Quais são as 3 vias da autoconfiança? Autonomia, que gera confiança e ânimo altivo da pessoa. Quem é o autônomo? É aquele que diz: eu me basto, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Heteronomia, que produz a codependência e a insegurança emocional. Muitas pessoas são codependentes. Eu tenho que depender de você, mas não é depender no afeto do amor, é codependência emocional. Como é que faz?
E teomania, ou teonomia, conduz à confiança no alto e ao descanso espiritual. Deixa eu ler mais um outro político. Outro político não, um político. Em tuas mãos, ó Deus, eu me abandono. Em tuas mãos, ó Deus, eu me abandono. Vira e revira essa argila como o barro na mão do oleiro. Dá-lhe forma a que quiseres, e depois, se quiseres, esmigalha, como se esmigalhou a vida de João, meu irmão. Manda, ordena. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça, Senhor? Elogiado ou humilhado, perseguido, incompreendido, caluniado, consolado, sofredor, inútil para tudo, não me resta senão dizer, a exemplo de tua mãe, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dá-me o amor por excelência, o amor da cruz, não da cruz heróica, que poderia nutrir o amor próprio, a justiça própria, mas da cruz vulgar que carrego com repugnância, daquela que se encontra cada dia na contradição, no esquecimento, no insucesso, nos falsos juízos, na frieza, nos recursos, nas recusas e nos desprezos dos outros, no mal-estar, nos defeitos do corpo, nas trevas da mente, na aridez, no silêncio do coração. Então, somente tu saberás que te amo, embora eu mesmo nada saiba disto. Mas isto basta, a tua graça. Oração escrita de próprio punho e recitada diariamente pelo senador Robert Kennedy, que foi encontrado no bolso do seu paletó por ocasião do seu assassinato. Deixa eu dizer uma coisa aqui. De Matthew Henry. Matthew Henry disse isto. Em 1600, quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 grandes surpresas. Primeiro, eu vou ver gente que eu não esperava ver lá. Segundo, eu não vou ver gente que eu esperava ver e não vai estar lá. E a mais espetacular de todas, eu estarei lá pela graça de Deus. E eu digo isto depois de ler 2 depoimentos. Um de Nietzsche, outro de Roberto Kennedy. E eu vou dizer para vocês, tem muita gente sentada no banco dessa igreja que não vai chegar lá. Como você pode dizer isso? Se você não tiver a coragem de renunciar a você mesmo. O Senhor Jesus não prometeu nada fácil. Mas ele disse uma coisa muito séria. Você quer ser meu discípulo? O primeiro passo, renuncie-se a si mesmo. O segundo, tome sua cruz. O terceiro, siga-me. Não é religião, é uma pessoa. Ele faz refúgio no Senhor e não confia no homem. Ainda tem tempo? Tem ou não tem? Vocês parecem que não querem mais, não? Eu ia começar a pregar agora. Mas pelo menos vamos olhar Isaías capítulo 45, 24 e 25. Isaías 45,
24 e 25. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Por favor. Não só o Israel e de Deus lá do Velho Testamento, mas esse texto aqui é um texto messiânico, que engloba todo o povo claudicante de Deus. Todos os príncipes mancos da história divina. Não é o Jacó, mas é Israel. Não é o fugitivo, mas é o encontrado. Não é o trapaceiro, é o transformado, que faz parte do Israel de Deus. Mas todo membro do corpo deste Israel de Deus é manco. Ele não faz, eu já disse isso, ele não corre na Paralimpíada. Ele não estaria aqui em Londrina semana passada correndo na maratona. Essa maratona aí é de gente capaz e competente, é de humanismo. A Paralimpíada é dos que têm defeitos. O reino de Deus é composto por aqueles que fracassaram e foram alcançados pela graça de Deus. Ele diz aqui nesse texto: de mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Até eles virão e serão envergonhados todos os que se irritaram contra ele, contra Jesus. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Será justificada a descendência de Israel. Não é justa, é justificada. Não é boa, é transformada pela graça de Deus. Nenhum de nós vai entrar nos céus porque tem mérito, mas pelo caso dos méritos de Cristo. Oh, como é bom fazer refúgio no Senhor e não confiar em mim, não confiar no homem, não confiar no sistema, não confiar em ninguém, mas confiar nele. Salmo 130, 6 e 7. Eu serei brevíssimo. Salmo 130, 6 e 7. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Que coisa! A minha alma tem anseio, tem sede. Sede de quem? Sede do Senhor, anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. O guarda quando chega... Quem aqui já serviu o exército? Por favor, quem já serviu o exército? Levanta a mão, temos alguns aqui. Quem já ficou de guarda durante a noite? Muito bem. Como é que você sente quando o romper da manhã está chegando? Ansioso para chegar, para entregar a guarda para o outro. E ele repete 2 vezes: mais do que o guarda pelo romper da manhã, mais do que o guarda os guardas pelo romper da manhã, espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há uma coisa extraordinária. Extraordinária o quê? Misericórdia. O que é misericórdia? É o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos? Merecemos o inferno, e o Senhor não nos dá por sua misericórdia. Isso é bom demais. O que você merecia? Você merecia levar uma surra, mas eu não vou dar essa surra. Gente, no dia que você compreender isso, você vai andar na rua
de trote, assim, dizendo assim: eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Olha, gente, eu sou liberto porque a misericórdia de Deus me libertou. Não é esses crentes. Olha como eu fico abismado quando eu encontro um crente. A cara do bicho é horrorosa. Ele está sempre criticando, sempre murmurando, sempre reclamando, sempre fazendo. É o povo mal agradecido. É difícil você conviver com crente. Eu não quero. Eu já convivi com 31 anos. O Senhor me libertou dele. Eu de vez em quando ainda vejo ele pelo espelho, mas eu digo: ei, você já morreu? Salmo 56, 10 e 11. Primeiro, você é justificado por causa da misericórdia de Deus. Salmos 56, 10 e 11. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Que o homem pode me fazer? Eu ponho a minha confiança onde? Onde é que está a sua confiança, Daniel? Está onde, Daniel? Está mesmo, Daniel? E aí quando vem o pega para capar? É Deus. Puxa vida, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor em cuja palavra eu louvo. Ah, mas que coisa, a carga tributária do Brasil é muito grande, é muito pesada, não sei por onde vamos, a situação está difícil. Eu estou aqui vivendo uma complicação terrível nesse momento histórico. Meu filho está drogado e eu não sei o que eu faço. Meu marido bebe, é um problema. Pastor Torrey, o senhor podia orar pelo meu marido? Por quê? Meu marido é um bêbado. Não. Pastor, ele está indo para o inferno. Não vou orar por ele. Pastor, o senhor não é pastor? Sou pastor, sim. O senhor não devia orar pelas pessoas? Às vezes. Como assim, pastor? Meu marido está indo para o inferno. Não, para o inferno a senhora, eu, todos nós estamos indo. Esse não é o motivo de se orar. Então o senhor pode me dizer qual é o motivo? Eu vou orar para que Deus seja glorificado na sua vida. Mudou? Mudou. Senhor, que o Senhor seja glorificado na vida do marido dessa mulher. Que a tua glória se manifeste de alguma maneira na vida dele. E o que aconteceu com ele? Não sei por que, meses depois, ele teve um acidente. Que coisa trágica. Não, nem sempre os acidentes são trágicos. Muitas vezes são bênçãos. Foi naquele deitar da cama que ele teve a oportunidade de clamar ao Senhor e a misericórdia do Senhor estendeu. Porque para os duros, só uma boa cacetada. Em Deus cuja palavra eu louvo. Senhor, bendito sejas. Provérbios 16, 20, já estamos no fim. Provérbios 16, 20. O que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz.
o que atenta para o ensino, que ensino será este? O ensino daquele que nos ensina como viver a vida com menos peso. E o que confia no Senhor será bem-aventurado, será feliz, será adequado. O que confia no Senhor, o que se refugia no Senhor. Eu não estou falando em igreja, por favor. Ainda que a igreja seja de uma importância fundamental para a vida e a comunhão dos irmãos. Muitas pessoas confundem o copo com a água. Confundem o sistema com Deus. Eu não bebo copo. Eu bebo água. Eu não me satisfaço nem mesmo com a Bíblia. Eu me satisfaço com o Deus da Bíblia. Eu hoje fui almoçar num restaurante e pedi o cardápio. O cardápio veio, nós lemos o que queríamos. Depois falei com o garçom. E o garçom foi lá e trouxe o prato para a gente comer. A Bíblia é o cardápio. O Espírito Santo é o garçom. Mas Jesus Cristo é a comida que eu preciso me alimentar. Eu preciso do pão nosso de cada dia. O maná que desceu do céu é Jesus. É aquele que mata a fome de significado. É Ele que vai satisfazer aquele que tem fome. Ele, não sistema, não. Eu tenho a minha Bíblia como muito preciosa, porque é por ela que eu vou ao Espírito e é por Ele que Ele me traz o alimento que eu preciso, que é Cristo, o meu pão nosso. Conclusão, aquele que se refugia no Senhor não será abalado. O predinho de Maringá tremeu essa semana com um terremotinho, não foi tão pequeno não, de 6 pontos, até que foi bom, lá na Argentina. 6 pontos algum aqui na Argentina, deu em Cascavel, em Maringá, o prédio tremeu, o povo desceu. Eu vou contar uma história para vocês, bem rapidinho aqui, que nós estamos no final. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra de esquina. Quem são os construtores? Os construtores são os pedreiros. Quem são os pedreiros? Os pedreiros são os maçons. A pedra que os construtores rejeitaram, que pedra é essa no templo de Salomão? Sião. Sião foi rejeitada. Qual foi a pedra que foi usada? Moriá. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra de esquina. A pedra que sustenta. Uau! E os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala para sempre. Amém. Aí eu não sabia. Eles não usaram nada de Sião, só de Moriá. E de Moriá eles cortaram ele no meio, e Calvário é um pedaço de Moriá cortado. Mas depois vocês vão saber isso. Mas aquele que se refugia na rocha, que é o Senhor, jamais será abalado. Não há autodefesa em seu íntimo, pois a sua alma vive da certeza de sua aceitação incondicional por Cristo Jesus. Não precisa se defender, Ele já me defendeu. O seu coração se derrama em oração, adoração e gratidão por tudo que lhe acontece. Em sua vida há festa contínua. Parabéns para você. A menininha já começou a bater palma. Um aninho, não tinha nem um aninho, 9 meses, não, 11 meses, batendo palma. Só começaram a cantar na festa, quando cantava
estava a tia fazendo aniversário, e então estava todo mundo lá, e a menininha aqui, quando começaram, parabéns para você, ela já levantou palma. Digo, engraçado, ela já fez o condicionamento que parabéns é lugar de festa batendo palma. E os crentes chegam na igreja, ou os crentes andam na rua, e são aquela coisa. O seu coração se derrama em oração, adoração e gratidão por tudo o que lhe acontece. Em sua vida a festa contínua, já que sua confiança não está em si mesmo, mas apenas no alto. Não é autoconfiança, é autoconfiança, ou confiança no alto. Em quem você confia? Mas, Glênio, a gente tem que ter um pouquinho de autoconfiança, senão, o que vão pensar? Vão fazer de nós... Pois é, Jesus cuspiram na cara dele, ele nem lenço tinha para limpar. Que as suas mãos estavam pregadas. Mas ele tinha uma palavra para dizer: Pai, por favor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se ele tivesse ficado na cruz, o tempo que ele ficou, 6 horas, sem ter lançado aquele perdão, no primeiro minuto da sua crucificação, ele teria passado muito mais angústia. Não suportaria a dor e a ausência de tudo. Porque a mágoa acaba completamente com as relações. Você tem mágoa? Você tem ressentimento no seu coração contra alguém? Não adianta você querer enganar a mim, que eu não tenho nada a ver com isso. E não adianta você querer também se fazer autodefesa, porque Jesus já fez, carregou tudo. Hoje pela manhã nós lemos um texto que diz o seguinte: diga para Jerusalém que a sua culpa já foi paga 2 vezes. Diga para Jerusalém que eles não precisam mais ficar preocupados, porque ela foi paga. Houve justificação na morte e houve justificação pela ressurreição. Há 2 pontos tremendos da justificação, pela sua morte e pela sua ressurreição. Você vai como agora? Eu estou convidando, não, eu não posso lhe convidar para participar disso, porque a ceia não é minha. Ele bate a porta do seu coração e diz assim: eis que estou aqui à porta, se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu já vou trazendo a ceia para você, ceiar comigo e eu com você. Eu sou o Deus que provê. Eu sou o Deus Javé, Jiré. Eu sou aquele que satisfaz e provê a necessidade do coração. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.